O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Podemos se sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, nós fazemos uma interrupção nos domingos do tempo comum para celebrarmos a Assunção de Maria. Esta solenidade mariana deste dogma que foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950, de que Nossa Senhora, a Mãe de Deus e a nossa Mãe Maria, não passou pela corrupção da morte, mas foi levada aos céus. Estava glorificada de Deus. E por que ela está glorificada? Porque ela lutou, perseverou, enfrentou os desafios do dia a dia. Nós começamos o livro do Apocalipse, que fala de uma arca, a Arca da Aliança, que fala de uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, que tem que enfrentar o dragão. Ao invés de uma mulher enfrentar o dragão, deveria ser grande lutador, ou uma tropa, ou um exército. Mas para enfrentar esse dragão, é uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, com a lua debaixo dos seus pés.
grávida para dar à luz a esperança do povo, a nova aliança feita de amor e não de lei. Enfrentar o dragão que as mulheres têm que enfrentar hoje, e um dragão terrível que as mulheres têm que enfrentar hoje é o dragão do feminicídio, é o dragão da violência contra a mulher, é o dragão daqueles que justificam que a mulher tem que ser dominada e que é inferior aos homens. Esse é um dragão terrível, um dragão deformado, um dragão com 7 cabeças, um dragão de um sistema patriarcal, machista, misógino. Esse dragão continua solto. Tem gente que diz, eu nunca vi um dragão. Esse dragão é terrível, porque ele é invisível e entra em nós e produz maldades visíveis, corpos femininos deformados, corpos femininos mortos, feridos, ameaçados. Isso é o dragão da maldade. E é impensável imaginar, e ninguém imaginaria, e os que lerão a história daqui a 100 anos, ler que nesse ano de 2026, no tempo da inteligência artificial, no tempo das comunicações, em tempo real, os homens matam as mulheres. É impensável. Vão dizer o que tinha na cabeça dessas pessoas? Por quê? O feminicídio dispara. É impensável celebrar hoje Nossa Senhora glorificada, e glorificada em corpo e alma, levada junto de Deus, é pensar que nós não podemos aceitar, e é uma tarefa educativa, pedagógica das famílias, da sociedade, da comunidade, educar para que todos e todas sejam respeitados na sua dignidade, porque no nosso inconsciente, e no inconsciente masculino, e até no inconsciente feminino, muitas vezes se justifica o feminicídio, se justifica a violência contra a mulher. E isso se vê diariamente na nossa sociedade. E pensar que nós tivemos que criar e ter que pressionar para ter delegacia da mulher. E ter na delegacia da mulher policiais, mulheres, para entender a dor das mulheres. E às vezes, o mais incrível é as mulheres que pensam com cabeça de homem. E as próprias mulheres que justificam violência contra as mulheres. É uma minoria, mas está presente. É uma questão dolorosa, uma questão difícil. Se vê ainda, e Orlando sabe bem disso, as mulheres são minoria no parlamento. E as mulheres que são maltratadas no parlamento, e às vezes mulheres idosas, maltratadas por meninos, rapazes que são legisladores. E nesse sentido eu queria fazer um desagravo à deputada Luísa Longini. Uma deputada de 90 anos desrespeitada pelo rapaz, que acha o direito de desrespeitar uma mulher idosa e com a história e com a biografia de uma mulher que sempre lutou por
que sempre lutou a discriminação por ser nordestino, por ser mulher numa cidade como São Paulo, vindo do Nordeste. Aí as pessoas dizem, não, mas por que você está falando isso? Claro que tem que falar de mulheres angelicais. As mulheres têm concretude, têm nome, têm corpo, têm útero. As mulheres amamentam, sofrem a discriminação e a violência. Imagine que nós temos que ser um país que tem que legislar que a mulher tem que receber o mesmo salário que o homem quando exerce a mesma função. E o mais incrível, você vive isso no parlamento, é ter mulheres que defendem o contrário. Não adianta se enfeitar de flores e defender a opressão contra as suas irmãs, contra as suas semelhantes. Celebrar Nossa Senhora não é celebrar alienação de pensar em Maria como alguém fora da história. É pensar em Maria Santíssima, nossa mãe querida, uma menina simples da periferia, independente, que não viveu sob o jugo patriarcal, que enfrentou, como diz o Evangelho de Lucas, Maria partiu para a região montanhosa. Isso é um texto impensável na época que foi escrito. Como que Maria partiu? Uma mulher não podia sair do lugar se não fosse com a presença do pai, do irmão mais velho ou do marido. E Maria parte sozinha por uma região mais perigosa, que é a região montanhosa, e vai na casa de um homem chamado Zacarias, mas cumprimenta a Isabel, que diz: bem-aventurada aquela que acreditou. O Zacarias era um sacerdote que estava no templo e não acreditou. Ele que tinha toda a informação teológica, toda a informação religiosa, que o arcanjo São Gabriel fala para ele que ele vai ser pai, e ele não acredita, ele duvida, por isso ele fica mudo. Imagine que todos que não acreditassem no amor de Deus ficassem mudos, hein? E o Zacarias emudeceu. Maria vem sozinha, com a sua própria liberdade e independência, cumprimenta Isabel, que a saúda como cheia de graça, como mãe do Senhor. São duas mulheres protagonistas da novidade da história, Isabel e Maria, as que acreditam no impossível, no impensável. Nós somos chamados a aprender de Maria e de Isabel, a acreditar no impensável, no impossível, e enfrentarmos os dragões da história, enfrentarmos os dragões que querem comer, destruir a esperança do povo. Continuar tendo esperança é teimosia, é persistência e muitas vezes é rebeldia. E Maria retoma nesse texto de Lucas a fala de Ana, no livro de Samuel, dizendo de maneira duríssima e cheia de ternura que Deus olha para os pequenos, que derruba do trono os poderosos, que exalta os humildes, que sacia os famintos
e despede os ricos de mãos vazias. E alguém pode dizer, de onde você tirou isso? Está aqui no livro de Lucas, no capítulo 1, do versículo 39 ao 55. A ação de Deus na história é uma ação transformadora, é uma ação libertadora, a partir dos fracos, dos desarmados, dos pequenos, dos feridos. Esses textos bíblicos, a festa, essa solenidade de hoje, da Assunção de Maria, é a festa, diríamos, do enfrentamento, da esperança e da rebeldia, de quem não se deixa dominar, nem destruir, nem deixa de sonhar. Essa é a força que Maria quer nos transmitir. Ela é mãe, é esperança, é exemplo de coragem. É a festa da exaltação do feminino, da exaltação de quem é desconsiderado pela simplicidade, pelo anonimato, pelo esquecimento. Dizer, como muitos religiosos dizem, Salve Maria, quer dizer, salve a força e a coragem da mulher, que é esperança, que é vida, que é luz, que é Maria, nossa mãe, assunta ao céu. Amém.